Vocês, artistas que fazem teatro em grandes casas, sob a luz de sóis postiços, ante a plateia em silêncio, observem de vez em quando esse teatro que tem na rua o seu palco, cotidiano, multifário, inglório, mas tão vivido e terrestre, feito da vida em comum dos homens. Esse teatro que tem na rua o seu palco. Aqui, a vizinha arremendando o senhorio mostra com toda a clareza, rememorando o palavrório dele, como ele faz para desviar a conversa do cano d'água que furou. Pelos passeios, os moços mostram às moças que o riso escondem como é que elas à noite se defendem expondo os seios habilmente. Lá, adiante, um bêbado. Um bêbado imita o padre no sermão, abrindo aos pobres os ricos páramos do paraíso. Tão sério e tão engraçado e tão digno esse teatro. Não são como papagaios e macacos que representam por representar, indiferentes ao que estão representando, apenas para dizerem que sabem. Ah, não. Tem, ao contrário, propósitos em vista. Oxalá possam vocês, artistas maiores, imitadores exímios, não ficar nisso abaixo deles. Não se afastem, por mais que se aperfeiçoem na arte, desse teatro de todos os dias que tem na rua o seu palco. Aquele homem no canto da rua, vejam, aquele homem está mostrando como o acidente ocorreu, submetendo o motorista abertamente à sentença da multidão, pela maneira como ele é ao volante. Olha lá, e agora faz o papel do atropelado. Olha, pelo visto é um ancião. De um ou de outro, ele só diz o indispensável para entender-se o desastre. Mas é o que basta para apresentar os dois aos olhos de vocês. Não dá a entender que não pudessem ambos evitar o acidente. E o acidente é compreendido, embora incompreensível, pois tanto um como o outro bem poderia ter agido de outra forma. Olha lá, agora ele está mostrando como os dois poderiam ter agido para que o acidente não ocorresse. Nada de superstições. Em seu testemunho ocular, não atribui a sorte dos mortais a estrela alguma, senão as próprias falhas. Notem ainda a serenidade e o cuidado dessa representação. Da sua fidelidade, bem sabe que dependem muitas coisas. Que o inocente não se arruine, que o prejudicado tenha indenização. Vejam agora repetindo o já feito. Quando há dúvida, faz um esforço de memória, sem certeza de haver representado bem, parando e pedindo a alguém mais aqui e ali que o corrija. Este ponto, observem com respeito. E com admiração, devem ainda notar que esse imitador não se perde em nenhum papel. Não se confunde jamais com o personagem que está interpretando. Permanece como intérprete, sempre, sem misturas. O outro não lhe confiou segredo algum, e ele não compartilha do outro os sentimentos ou ponto de vista. Sabe do outro pouquíssimo. Em sua interpretação, nenhum terceiro aparece, nascido do outro e dele,
como um composto de ambos, no qual pulsasse um só coração e um cérebro pensasse. Seu espírito coeso é o de um intérprete a interpretar dois vizinhos estranhos. A fabulosa transfiguração que se pretende passar nos teatros de vocês entre o camarim e o palco. Um ator sai do camarim. Um rei entra no palco. Essa mágica, da qual já tantas vezes tenho visto darem boa risada aos maquinistas empunhando garrafas de cerveja, não tem aqui. Nosso intérprete, no canto da rua, não é nenhum sonâmbulo a quem ninguém se deva dirigir. Não é nenhum supremo sacerdote em seu divino ofício. Pode interrompê-lo a qualquer hora, e ele responde com toda a calma. E depois prossegue com a sua exibição. Não digam, esse homem não é um artista. Erguendo tal barreira entre vocês e o mundo, ficarão vocês fora do mundo. Não lhe dão o título de artista, e ele a vocês talvez não dê o título de homens. E essa restrição dele será mais grave ainda. Digam antes, é um artista porque é um ser humano. Podemos fazer tudo o que ele faz e sentir-nos muito honrados, pois o que nós fazemos é algo de humano e universal, que a toda hora sucede no burburinho das ruas, quase tão caro aos homens como alimentar-se e respirar. Conduzam o teatro de vocês de volta à vida prática. Digam, as nossas máscaras não têm nada demais. São simples máscaras. O vendedor do armarinho, lá embaixo, põe na cabeça um chapéu coco de quem doma corações, pendura ao braço uma bengala, chega a colar um bigodinho sobre o nariz e atrás do seu balcão ensaia uns passos de embalo, mostrando a proveitosa modificação que com um chapéu coco, uma bengala e um bigodinho os homens podem realizar. Os nossos versos, digam que eles também os têm. Os jornaleiros gritam com ritmo as manchetes, aumentando o impacto delas e facilitando as tantas repetições. Nós recitamos textos alheios, mas os namorados e os mercadores também decoram seus textos. E quantas vezes se recitam frases? Máscaras, versos, frases, são assim coisas comuns. Incomuns são a máscara ideada com grandeza, o verso bem composto e a frase inteligente. Fiquemos, pois, entendidos. Ainda quando aperfeiçoem o que faz o homem do canto da rua, vocês ainda estarão fazendo menos do que ele, se ao teatro de vocês derem menos sentido, com motivos menores, participando menos da vida do público e com menos serventia. Sobre o teatro de todos os dias, Bertolt Brecht.